Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e hoje nós vamos falar do cálculo do montante médio para comercialização de energia. Então vamos pegar uma situação bem simples, né? Vamos supor um cliente que tem uma demanda contratada de 500 quilowatts, né, contratada com a distribuidora, e você tem a intenção, né, de mensurar um contrato para atendê-lo, né, um contrato de venda de energia. Então vamos aprender hoje como calcular o montante necessário para comercializar a energia para esse cliente. Mas antes, eu gostaria de convidá-los a conhecer o nosso curso de 50 horas sobre o mercado livre de energia. O link está na descrição deste vídeo e agora vamos então para o nosso conteúdo. Certo, então vamos começar com a seguinte análise, né? Vamos considerar um cliente que tem uma demanda igual a 500 quilowatts, né? E esse cliente ele tem um perfil de carga, né? Então vamos colocar desta maneira aqui. Então aqui eu começo com o horário, né? A primeira hora, aqui eu venho para sexta hora e aqui vamos dizer que eu vou para a 12ª hora do dia e assim por diante, né? O que vai acontecer é o seguinte: a demanda é a máxima potência demandada da rede. Então ela vai ficar aqui em cima. Isso aqui é o que eu vou contratar com a distribuidora de energia, né? Então aqui seria a demanda de potência, né? A demanda contratada. Porém, esse cliente a cada hora do dia, ele vai em um deck horário fazer um registro de potência, né? Então você tem ali no primeiro deck horário o maior valor em um intervalo de 15 minutos vai ser registrado. Então, dentro de uma hora, eu posso fazer 4 registros, né? Então, eu tenho, por exemplo, o primeiro registro aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui e o quarto aqui. Depois, no próximo deck horário, a gente vai seguindo, né? Então, a cada deck horário, eu vou pegar o maior valor registrado a cada 15 minutos. E isso, então, vai gerando uma curva, né? Vamos fazer assim. Essa vai ser a curva de carga desse cliente, né? Seria a potência, né? Vamos fazer isso aqui, ó. Pronto. Nessa curva aqui, então eu estou considerando aqui o eixo em horas, né? E assim segue, né? Ou seja, eu tenho mais tempo aqui, vamos até 24 horas do dia, depois repete o ciclo, né? Então o que vai acontecer? Se eu pegar a potência e multiplicar hora a hora, eu estaria integralizando em um deck horário a energia. Então, vamos usar o vermelho aqui. Então, a energia seria o resultado, né? Onde eu vou integralizando, então, a área desse gráfico aqui, certo? E assim segue, né? Eu vou colocar uma seta aqui, porque o gráfico segue, então, até fechar o ciclo aí de 24 horas. Bom, repare então que a demanda contratada na distribuidora é a máxima potência demandada da rede para um intervalo de 15 minutos dentro de um deck horário registrado dentro das horas contabilizadas no mês, né? Ou seja, eu estou contratando aqui os 500 quilowatts, né? Mas eu não fico registrando 500 quilowatts o tempo todo, eu vou ter registros a cada 15 minutos e vou integralizando o deck horário para poder fechar a curva de consumo. Bom, o que acontece agora? Como é que eu posso contratar energia para esse cliente? Uma das opções é eu pegar o valor de potência, ou seja, eu vou precisar da memória de massa desse cliente, né, a memória do medidor de energia, e eu vou pegar os valores de hora, ou seja, a cada deck horário fechado, eu pego a média de potência. E assim eu posso calcular a potência média demandada. Então vamos supor que a potência média seja aqui. Então eu vou ter a potência em megawatt médio, né? Então eu posso fazer dessa forma. Uma outra forma, então, para a gente não precisar fazer uma análise gráfica e poder
fazer de forma mais direta seria calculando a partir do consumo do cliente. Porque, veja, se a curva de consumo ela é a integralização da área do gráfico, vamos supor que esse cliente, então, ele integralize no final do mês, ou seja, 730 horas depois, né, pegando uma média, um valor, por exemplo, de 100 megawatt-hora. Então, ele integralizou isso aqui como energia consumida. Então, isso aqui é igual à energia dele, certo? Para eu calcular o montante médio que vai ser vendido no contrato, basta fazer o quê? Eu vou pegar o montante em potência, vamos colocar assim, o montante em potência, vai ser igual à energia dividida pelo tempo. Então, o montante seria 100 megawatt-hora dividido por 730 horas do mês, né? Cancelo a hora aqui. Isso aqui daria mais ou menos 0,136 megawatt. Isso aqui é médio, né? Então, vou colocar aqui, ó. 0,136 megawatt médio. É isso que eu vou contratar no contrato por um período de vigência. Eu posso contratar isso aqui mensal, ou eu posso contratar em vigência, por exemplo, períodos anuais, né? Então, vamos olhar para um contrato, como ficaria um montante contratado assim em um contrato de compra de energia no Mercado Livre de Energia. Pronto, então, pessoal, estamos aqui, né, na telinha onde eu fiz um recorte aqui da tabela de um contrato, né? E vejam, então, que nós temos, né? Aqui, ó, a energia contratada. Pronto. Energia contratada, então, daqui, ó, montante médio, ó. E é isso que você vai colocar no contrato, ó. Nesse contrato, por exemplo, ficou ali, ó, 0,160 megawatt médio, né? Então, para calcularmos, por exemplo, o montante em energia, poderíamos fazer 0,160 megawatt médio vezes 730 horas e teríamos uma ideia do volume mensal para atender esse cliente. Mas o que nos interessa é o montante, né, em potência. E o período de vigência, nesse caso aqui, o período de fornecimento, né, em janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2025. Então, nesse contrato aqui, vejam que o que nos importa, né, não é o volume em megawatt-hora, né? Quando a gente fala de comercialização de energia, o que nós estamos negociando é um montante de potência em megawatt médio sobre um período de fornecimento que está dentro de um período de vigência do contrato. E esse contrato poderia começar em datas futuras, né? Eu poderia colocar o período de fornecimento, por exemplo, em 2025 até 2028, né? Mas o período de vigência inicia a partir da assinatura do contrato. E depois, dentro do contrato, teremos os outros parâmetros, né? Por exemplo, aqui a sazonalização, a modulação, o take or pay, que são itens, né, que eu já falei anteriormente, né? Então, o objetivo hoje era para esclarecer. Essa foi uma dúvida, né, que surgiu. Então, geralmente o pessoal pergunta: Josemar, como é que eu faço para saber o montante de energia que eu vou precisar vender para um cliente? Então, agora vocês já sabem a resposta, né? Uma das formas é pegar a memória de massa do medidor, olhar a potência registrada hora a hora, calcular a média. Outra forma é você coletar a informação na fatura de energia do cliente, ou seja, o volume mensal de energia consumida, e calcular dividindo pelo número de horas do mês, e aí usando o arredondamento, né, 730 horas, por exemplo, mensalmente a necessidade do cliente seria em média 0,136 megawatt médio, como nós fizemos naquele cálculo de exemplo. Certo, pessoal? Então, era isso. Encerramos a aula de hoje e quero fazer mais uma vez o convite para vocês. E deixo o convite, então, para que conheçam o nosso curso de 50 horas sobre o mercado livre de energia. Não custa nada visitar a página do site, né, para conhecer, então, o conteúdo, né? Todos os detalhes estão aqui na página. E lembrando que com a aquisição do curso de 50 horas,
você tem um módulo extra no curso, ou seja, você recebe também o curso preparatório para a prova de certificação da Câmara de Comercialização de Energia. Ou seja, você pode depois prestar o exame da Câmara e se tornar um operador de mercado de energia certificado pela Câmara de Comercialização. Certo, pessoal? Então, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, então.